Boa noite, pessoal. Estamos aqui de novo na quarta-feira, dessa vez recebendo novamente pela segunda vez a linda, maravilhosa minha esposa Tatiana Croce, psicóloga, coordenadora aqui do nosso hospital, né? E a gente a trouxe aqui para falar de um assunto importante, educação em saúde sempre, né, gente? Que é o Setembro Amarelo, né? Eu queria que a Tati desse boa noite. Boa noite, pessoal. Me sinto muito honrada, agradeço aí o convite ao André, a diretoria, né? O André representando a diretoria, por essa oportunidade que nós possamos nesse dia de hoje levar o conhecimento, eu poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, dos meus conhecimentos, para a gente poder ajudar ainda mais na prevenção ao suicídio, né? Que a gente vai falar de um assunto tão delicado e ao mesmo tempo tão importante. Então, que a gente possa nessa live levar esses conhecimentos e para as pessoas que realmente estão precisando. Isso mesmo, né? É um tema pesado, é importante a gente falar dele, a gente gostaria de estar falando de assuntos mais leves, mas a gente não pode se furtar a falar de coisas sérias. Há muitas e muitas famílias que têm essa ferida, essa cicatriz, e muitas ainda vão ter, infelizmente. Então a gente vai abordar o assunto de uma forma educativa, com dicas aqui de prevenção. O nosso foco hoje vai ser prevenção. Então, Tati, começando, por que existe o Setembro Amarelo e o que ele significa? Então, o Setembro Amarelo, na verdade, ele se iniciou em setembro de 1994, nos Estados Unidos. Uma família, infelizmente, perdeu, né, um adolescente de 17 anos chamado Mike M. E eles ficaram muito abalados porque ele se suicidou. E ele era um adolescente muito alegre, muito caloroso, amoroso, mas ninguém da família percebeu a angústia, o desespero, a depressão dele. E aí, ele, além de ser um rapaz muito bonzinho, muito amável com a família, ele gostava de mecânica. Então, ele tinha um Mustang amarelo, que na verdade ele pintou, ele restaurou esse Mustang do ano de 68, bem antigo, e ele restaurou e pintou todo de amarelo, porque ele gostava muito da cor amarela. E aí, a família sensibilizada quis levar essa dor e ajudar as pessoas durante o funeral, né, do Mike. E aí no funeral eles fizeram alguns folderzinhos e colaram algumas fitinhas amarelas em homenagem ao Mike, que ele gostava do amarelo. E nesses panfletinhos eles colocaram algumas mensagens motivacionais e de apoio para as pessoas que tivessem problemas emocionais. Então eu estava dizendo lá, né, no folderzinho, ele colocou lá: se você estiver precisando de ajuda, peça ajuda. E aí começou esse movimento, as pessoas começaram a pedir ajuda durante o funeral, e aí eles gostaram dessa iniciativa, que eram panfletos bem simples, com essas fitinhas amarelas, e começou a disseminar nos Estados Unidos, em todos os estados dos Estados Unidos. E aí o que aconteceu? Passados alguns anos, em 2003, a Organização Mundial de Saúde, percebendo esse aumento gradativo, aí, na verdade, bastante assustador de tentativas e também de suicídio. Só para vocês terem uma ideia, a cada 40 segundos morre uma pessoa no planeta por conta de suicídio. Então, se a gente olhar no relógio, passou 40 segundos, uma pessoa está se suicidando. Em um ano, são 800 mil vidas que poderiam ser evitadas, 90% dos casos poderiam ser evitados com a prevenção. Então, a Organização Mundial da Saúde decretou, né, em 2003, 10 de setembro de 2003, a campanha, né, da prevenção ao suicídio, que é o Setembro Amarelo, em homenagem a esse rapaz, a esse adolescente, que era um menino super saudável, uma família bastante acolhedora, mas que não conseguiram perceber os sinais. Ninguém suspeitava, né? Ninguém suspeitava. E hoje, até a gente aqui falando, né, ao vivo, a gente pode também estar ajudando quem está aí do outro lado com esses sinais de alerta que a gente vai falar um pouquinho aqui, né? Que a gente vai comentar, que o André a gente preparou algumas perguntas, até agradeço aí, né, o Dr. Laerte, doutora Marcela, doutor Eduardo, que são os psiquiatras aqui do hospital, o próprio André, que me ajudaram a elaborar as perguntas e as respostas. São bem didáticas bem simples, mas que possam atender a todos os públicos. Isso, então, Tati, a gente está falando de prevenção. Para prevenir tem que saber a causa, né? Quais as principais causas de suicídio no mundo?
Bom, é multifatorial, né? O suicídio ele é multifatorial, não é só uma causa. Então, a gente que atende muito aqui no pronto-socorro, enfim, os próprios psiquiatras também podem dizer, são vários fatores que levam a pessoa a cometer o suicídio. Um deles é quando as pessoas sofrem abuso na infância, o abuso sexual. Então, a pessoa sofreu muito tempo abuso sexual e aí ela não tratou isso, não elaborou, e quando adulta ela comete o suicídio. Outro fator também é o bullying, né? Que muitas vezes quando uma pessoa denigre a outra e ela não consegue sustentar, principalmente adolescente, né? Que depois a gente vai falar um pouquinho de números, e aí ele vai e comete o suicídio por conta de bullying, que é, de fato, você está denegrindo a imagem do seu colega. Outros fatores também são as doenças incapacitantes, por exemplo, a pessoa que tinha uma vida superativa, sofreu um acidente, se tornou tetraplégico e isso deixou ele bastante abalado e ele foi lá e cometeu o suicídio. Mesmo tetraplégico, às vezes consegue por meio de colegas de trabalho na área de saúde, às vezes colegas mesmo da família. Outro fator também são as doenças mentais e a impulsividade e a agressividade. Então, pessoas muito impulsivas e agressivas, elas muitas vezes tentam ou às vezes conseguem o suicídio por conta de impulsividade, não porque realmente, de fato, elas queriam, né? E a gente percebe, assim, os casos que nós atendemos, principalmente aqui no hospital, que a maior parte deles havia alguma doença mental, só que não era tratada adequadamente. Era diagnosticada, mas muitas vezes o paciente não tratava adequadamente, ou ele tomava e parava, e isso vai piorando, dando uma recaída muitas vezes na depressão e outros transtornos, né? Muito bem. E assim, para quem está em casa nos assistindo, né? Então, assim, tem pessoas na família ou no trabalho, amigos, enfim. Como essa pessoa pode identificar o risco em sua família, em pessoas da sua família, né? Quais as dicas, o que precisa ficar atento? Por exemplo, que a família do Mike poderia, se soubesse, ter percebido. Tem alguma coisa? Como que é? Tem vários sinais, né? São alguns sinais que a gente, às vezes, não presta atenção e que está ali na nossa cara e às vezes você poderia ter salvo aquele colega, alguém da sua família, enfim, ter acionado alguém da área da saúde para ajudar. Então, as pessoas que estão pensando em se suicidar ou que estão planejando o suicídio, elas têm algumas frases um pouco já padrão, né? A gente que trabalha na área da saúde, já ouvi várias frases parecidas com essa e eu acho importante a gente falar aqui. Uma delas é: eu preferia estar morto, ou eu sou um peso para minha família, né? Ou os outros serão felizes sem mim. Às vezes eu pego, né, pacientes que eu atendo, às vezes me ligam, às vezes do próprio consultório fala: poxa, minha família seria muito melhor e mais feliz sem mim. Por quê? Porque eu sou um peso para eles. E outra frase que é bastante comum é: não aguento mais. Eu não aguento mais, eu quero acabar com a minha vida. Então, são alguns sinais, além do isolamento, quando a pessoa ela é mais sociável, começa a se isolar, ficar no quarto escuro, ela só quer dormir. Ou a pessoa começa a ter queixas e queixas constantes de desconforto, de angústia, ela se torna mais pessimista, mais triste, apático, inapetente, que é falta de apetite. Então a pessoa come uma vez ao dia ou não come, finge que come, aí a família, né, começa a ver que a pessoa começa a emagrecer. O desinteresse em se cuidar. Então a pessoa se cuidava para ir trabalhar, colocava uma roupa bonita, de repente parou de se cuidar. Parou de lavar o cabelo. A gente percebe muito pacientes com depressão maior que fica às vezes 3, 4 dias, 5 dias sem lavar o cabelo. E aí apresenta também muita tristeza profunda, ansiedade, cansaço, né? Um cansaço muito fácil. Uma outra coisa que a gente percebe também é o raciocínio muito lento e o esquecimento. Então, um paciente com depressão maior, depressão moderada maior, ele tem muitos esquecimentos, né? Que a gente fala que é lapsos de memória. Então é muito importante, se alguém que você ama, mesmo sendo jovem ou idoso ou até criança, começar, e no homem, começar a ter esquecimento, a gente tem que ficar atento. E no homem, diferente da mulher, que a mulher chora mais, ela fica mais na cama, prostrada, não quer se cuidar. No homem, a depressão, o que muita gente não sabe, e assim, é importante principalmente os profissionais de saúde saberem, que no homem ele fica mais impaciente,
irritadiço, ele fica mais agressivo, ele briga, ele xinga, ele fica agressivo com ele mesmo. Então, já sintomas também de depressão. Então, é bastante comum apresentar esses sintomas e a gente poder identificar e ajudar, né, essas pessoas. São várias nuances aí, sutilezas que só quem convive, né, aquele amigo, colega de trabalho ou familiar que tem uma vivência, sim, quando está mais distante tem que ser mais perceptivo. E que dicas então você dá para essa pessoa que identificou em algum amigo ou num familiar de como agir nessas situações? O que fazer? Tá. A gente tem algumas dicas que geralmente nós damos para as famílias ou até mesmo para os amigos dessas pessoas que possam estar apresentando todos esses sinais, de encontrar um momento. Então, encontre um momento em um local calmo que você possa falar abertamente. Diga com todas as letras para a pessoa. Não tenha vergonha, não tenha preconceito. Se você percebe, senta na frente dessa pessoa, né, na mesma altura que ela, pode ser um adolescente, uma criança, um adulto, e diga para ela: você está pensando em se matar? Você está querendo morrer? Porque é quando a gente coloca, né, essas perguntas assim abertamente que você dá abertura para a pessoa também te falar. Provavelmente essa pessoa vai te falar. Ela vai chorar, ela vai ficar desesperada. Por quê? Porque você olhou para ela, você teve empatia e você se importou com essa pessoa. Então, o ideal é a gente não deixar para depois, porque para depois às vezes não pode dar tempo. E falar de uma forma não julgando, né? Acolhedora, com amor, com muito carinho, né? Outra coisa que é importante, se você percebeu, a pessoa te contou, ofereça-se para acompanhar até o local do atendimento. Então, às vezes a pessoa nem está planejando de fato, mas ela está pensando em morrer. Então, você procura junto com ela agendar um atendimento no mesmo dia, no dia seguinte, levar essa pessoa até o atendimento, acompanhar essa pessoa. Existe também duas diferenças entre ideação estruturada e não estruturada, que a maioria dos profissionais de saúde tem que saber, é muito importante, os psiquiatras que estão nos ouvindo sabem, mas a ideação estruturada muitas vezes é o quê? Quando o paciente, um colega que está te contando ali, ele está planejando se matar, então ele está pensando em comprar um pesticida, um remédio, ou ele já começa a dar, né, olha, eu tenho isso, eu tenho uma corda, aquela coisa, isso é estruturado. A ideação não estruturada é quando a pessoa fica idealizando, fica ali pensando de fato na morte, mas ela não planejou a morte. Então a gente fica muito atento, porque são dicas bastante simples, mas que são valiosas para a gente poder distinguir e pedir ajuda. E se você perceber, né, por exemplo, que a pessoa está em perigo, que ela está dizendo, olha, eu penso em pular daquela sacada, ou eu penso em pular enfim, de tal lugar, de uma ponte, não esperar para marcar um atendimento, levar essa pessoa até o pronto-socorro, ou chamar o SAMU, ou no CAPS, no lugar mais próximo, acompanhar essa pessoa, ou pedir para alguém na família levar essa pessoa. Outra coisa que é bacana a gente também pensar, prestar atenção, tanto familiar quanto amigos, prestar atenção também se existem materiais que possam oferecer para que essa pessoa possa tentar contra a própria vida. Então, por exemplo, alguns objetos, como faca, como medicamentos, como pesticidas, principalmente homens que quando a gente atende, a gente percebe que eles tomam muito veneno de rato. Então, às vezes, né, perceber isso antes de sair de casa e, se tiver, procurar tirar da vista da pessoa que está pensando, que falou que está pensando em morrer. É claro que a gente não vai conseguir ficar 100% com a pessoa, mas se possível puder deixar alguém junto com essa pessoa que está com essa ideação, está em tratamento, ou se você não tem como, você também ligar para essa pessoa às vezes durante o dia, não ficar num espaço muito tempo. Então monitorar, mandar um WhatsApp, um áudio, pedir, filho, como que você está, filha, você está precisando de alguma coisa, né? Ou até mesmo ligar no telefone fixo ou ligar no celular da pessoa para poder acompanhar de fato. Então, as grandes dicas aí de como agir em situações assim é a gente poder dar essa atenção, né, para esse ente querido, para que ele possa não cometer ou tanto o suicídio como a tentativa para tirar a própria vida, né? Legal. Então, assim, a gente já falou um pouco, né,
as dicas de como identificar, também de como agir, né? E de um modo coletivo, as pessoas que estão em casa aí também podem perguntar, tem alguma coisa que a gente pode fazer para prevenir, né? O que pode ser feito do ponto de vista coletivo e também nas famílias para prevenir? Então, o que é muito importante é a gente favorecer o diálogo, né? Então, a gente estreitar os laços entre os filhos, ter um lar harmonioso, convidar esses filhos para pelo menos fazer 1 ou 2 refeições ao dia, né? A gente fala também que é participar de comunidades de fé, que seria, por exemplo, algumas religiões, que eles fazem alguns grupos de apoio para pessoas que estão aí com depressão ou que já tentaram suicídio ou que estão pensando, né? Principalmente a depressão que está muito evidente nos dias atuais, aí, principalmente de pandemia, né? A gente sabe que aumentou muito índices aí de pessoas com depressão por conta da pandemia, pelo isolamento social. E aí as pessoas elas cometem ou pelo menos tentam suicídio porque elas estão em casa sozinhas, né? Então os idosos, a gente procurar ligar para eles por vídeo, a gente poder promover um ambiente acolhedor, mesmo que seja por uma videochamada. Isso faz toda a diferença na vida do jovem, né? Porque a gente sabe que, depois eu vou falar um pouco para vocês da idade, né? Que acomete, que acontece mais o índice aí de suicídio, mas é a gente favorecer que esse ambiente não seja de julgamento, porque o preconceito é muito grande, né? O julgamento, eu vou falar logo mais, mas existe muito preconceito e julgamento nas pessoas que têm doenças mentais, né? Isso, até perguntar na sequência, então, o que você diria, o que devemos fazer para quebrar esse preconceito? Porque tem muita gente, muitas famílias que acham frescura, né? Que, sim, não, ó, tá aí de mimimi, tá não sei o quê. Falta né? uma pia de E a louça pessoa para lavar, né? Muitos falam. Isso. Ou falta uma pia de louça para lavar, ou falta fé, falta Deus. A gente ouve muito isso ainda nos dias de hoje, né? Eu acho isso, a gente fica bem assim, sentido pelos pacientes, porque não tem a ver, né, com Às vezes não é tão falta do que simples fazer. assim. Tem a ver com a dor emocional. A gente sabe que a dor emocional, ela é 30 vezes mais dolorosa do que uma dor física. Por exemplo, uma pessoa, a dica que a gente dá é ter empatia por essas pessoas que têm algum problema, doença mental. Uma pessoa que machuca o joelho, por exemplo, ou que tem um problema cardiológico, ou que tem um problema, às vezes, renal, é aparente. Então, aparece ali, faz o raio-x, faz a imagem. E a pessoa que tem problema de ordem psicológica, psiquiátrica, não aparece. Se bem que atualmente já tem exames de tomografia que consegue mostrar o cérebro de pessoas com depressão e o cérebro de pessoas sem a depressão. As imagens já começam a mostrar o quanto que é comprometido o cérebro dessa pessoa que tem essa doença mental. Mas, ainda assim, a gente não vai ficar andando, né? A pessoa que tem a depressão não vai ficar andando com o exame para mostrar, olha, eu tenho depressão. Então, a gente tem empatia pelo próximo, porque pela Organização Mundial da Saúde, até esse ano de 2020, a depressão era a doença que mais incapacitava o ser humano. Então, toda e qualquer pessoa que está nos assistindo aqui, em algum momento na vida, vai ter depressão. Seja no nível mais moderado, acentuado ou leve, mas terá depressão. Então, se hoje a gente está julgando, a gente está tendo preconceito, se hoje a gente fala para a pessoa de uma forma, num tom pejorativo, ou fala que falta Deus, que falta fé, que falta... Realmente tem tudo, mas não é o que se tem, é o que se sente, né? A depressão ou até mesmo as pessoas que têm aí problema com tentativa de suicídio por outros tipos de motivos, não é o que elas têm, é o que elas sentem, né? A prática, que nem se fala, a prática religiosa, esportiva, a prática social, né? Frequentar grupos, amigos, ela é preventiva, né? Exatamente. Mas em determinados momentos ela não é exclusivamente terapêutica, Sim. Precisa de um Sim. acesso mais profundo e vertical Sim. de uma equipe de saúde mental, por exemplo. Exatamente. Né? A equipe médica geral pode dar uma abordagem, mas a equipe de saúde mental, nos casos de ideação suicida, por exemplo, é extremamente necessária, né? As redes de apoio que a gente fala, né, quando a gente atende pacientes que tentam suicídio, principal é a família. E geralmente, assim, boa parte, assim, me corrija aí os psiquiatras que estão de plantão, né? Boa parte não tem a estrutura, né, a rede de apoio familiar. Então, nós, psicólogos, equipe multi, serviço social, assistente social, né,
a físio, fono, enfim, o próprio médico, psiquiatra, nós, o hospitalista, que nós ajudamos essa família a ser essa rede de apoio. Então, dificilmente uma pessoa que dá entrada por tentativa de suicídio, ela tem uma família que não apoia, né? Então, assim, a família geralmente é preconceituosa, a família exclui, a família, né, faz alguns apelidos, não dá valor para aquela dor. Então, a rede de apoio, assim como a gente falou aqui, né, fortalecer os vínculos familiares é muito importante. E eu gosto de falar também que a gente estava conversando sobre na escola, a educação brasileira precisa desenvolver inteligência emocional nas crianças e não só a racional, não só saber resolver exercícios, mas saber identificar se está alegre, triste, feliz, não é? Sim. Com medo, saber identificar com raiva, os sentimentos, né, as emoções. Tanto em si quanto no outro, né? Que é tão difícil. Gerenciar as emoções com mais eficiência, né, para poder realmente ter um dinamismo melhor, né, com as contrariedades da vida. Né, saber gerir as emoções hoje é o grande... Acho que os professores que estão nos assistindo, por favor, vamos levantar essa bandeira, inteligência emocional nas escolas. Daniel Goleman falava, né, que a inteligência emocional é a grande disciplina da era e quem não tiver realmente não vai sobreviver ao mercado de trabalho. Né? Exatamente. Tati, os jovens têm apresentado esse problema em maior número ultimamente. Isso tem comovido, né, a sociedade. Sim, é a segunda maior causa de morte por suicídio em jovens de 15 a 29 anos. Olha que assustador, né? A segunda maior causa. E nessa idade, os jovens, a maioria, a cada 10 suicídios, 8 são homens e 2 são mulheres. Então, para a gente ver como que é importante a gente alertar, né? Levar esse conhecimento, levar a despertar esses sinais, os riscos e o que a gente pode fazer para ajudar, não só os jovens, como os idosos também, aumentou muito. A gente sabe que a própria pandemia no mundo todo já teve bastante casos aí de suicídio, está sendo levantado, ainda não tem número fechado, artigos deste ano, mas provavelmente o ano que vem a gente vai ter um número bem assustador, mas é ter essa atenção com essa faixa etária e com os nossos jovens também, né? A gente já falou que falta um pouco de prática religiosa para prevenir, prática esportiva, alimentação saudável, um convívio saudável, não acolhimento, preconceito, né? Falta de preconceito em casa, uma comunicação melhor em casa. Alguma outra coisa específica com os jovens? Não, por exemplo, se fala muito de rede social, internet, abuso disso, você acha que tem peso? A rede social tem a ver aí com bullying, né? Então, o bullying, muitas vezes o adolescente, alguém vai lá, fala da orelha. Esses dias eu estava assistindo um filme, né? A gente estava assistindo, onde a menina linda, maravilhosa, e colocaram lá, nossa, sua orelha ficou grande, orelha de abano. E isso já foi suficiente para deixar ela triste, e ela foi deprimindo, e foi... muitas vezes a pessoa tenta o próprio suicídio por conta de não ser aceito nas redes sociais. Então é ter esse monitoramento, né? Os pais não deixarem lá a livre escolha para os filhos, porque hoje está mais fácil a gente se esconder atrás, né, do celular do que olhar olho no olho, né? Maravilha, acho que a gente fez uma passagem geral, né, Tati, sobre esse tema tão doloroso, mas que precisa ser falado, e a gente está aqui para falar um pouco disso, né? E as causas também, né, dos jovens que a gente... Isso! Eu gostaria de citar também as causas, não só, como eu já citei agora há pouco, né, de modo geral, mas as causas de suicídio nos jovens são elas, né? Vou falar um pouquinho sobre... Primeiramente, a depressão, quando é detectada e não é tratada adequadamente. Então, se você foi diagnosticado por um psiquiatra ou um clínico, que você possa tratar com medicação, que você possa fazer um tratamento contínuo, né, tanto com psicólogo quanto psiquiatra. Problemas amorosos e familiares, a gente percebe muito a tentativa de suicídio, porque o paciente, o adolescente, o jovem, ele brigou, terminou, rompeu um namoro, ou brigou com o pai e com a mãe, ele vai lá e tenta o suicídio, porque não consegue, de fato, por ser muito novo, ainda não ter experiência, acaba tentando o suicídio. Outro também indicador é o uso de álcool e drogas, e também a questão da impulsividade, né? O adolescente tem muito essa impulsividade, então ele age impulsivamente, e depois ele acaba, né, às vezes não tem a chance de se arrepender, né? Então, também outros 2 pontos importantes é o bullying, que muitas vezes os jovens tentam suicídio por sofrer bullying na escola ou em redes sociais, e traumas emocionais também que eles sofrem, e aí eles tentam suicídio por alguns traumas que viveram quando mais novo ou até mesmo na adolescência.
Então é isso, gente. Espero ter esclarecido, né? Espero ter contribuído. Sei que a gente falou bastante rápido aí, mas acho que são as perguntas aí principais aí para que vocês possam levar para quem você identificar e que estiver precisando de ajuda. Não deixe de pedir ajuda, pessoal. Estamos à disposição, a equipe da psicologia, da psiquiatria do hospital. E agradeço para mais uma oportunidade. E o CVV também, né? CVV que é 188. 188. Ligue no 188 se você estiver precisando, que eles ficam 24 horas auxiliando. Gratuitamente. Isso, auxiliando as pessoas, até as famílias que às vezes não sabem como lidar. Muito bem. Tati, muito obrigado por todo o seu conhecimento aqui, sempre brilhando, né? Agradeço muito, agradeço sempre a diretoria. Ao nosso herói Fabrício. Que está aqui, guerreiro, sempre junto com a gente. Semana que vem estamos de volta, tema Educação e Saúde, hein, pessoal? Boa noite. Compartilhem, gente. Sigam a gente, transmitam para os amigos, nos sigam no YouTube também, não esqueçam de se inscrever no canal do Hospital Novo Atibaia no YouTube, clique no sininho para acompanhar as atualizações. Obrigado, uma boa semana para todos. Boa noite.